É maravilhoso demais. Graça, majestade, honra e poder pertencem ao nosso Deus e Pai. Normalmente, quando temos algum problema, quando enfrentamos algum obstáculo em nossas vidas, nós somos tendenciosos a observar essa situação, mas também somos levados muitas vezes a nos submetermos a ela, achando que os problemas são grandes demais, será difícil demais resolver os problemas. E muitas das vezes esses problemas parecem ser grandes demais. Nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pessoas que enfrentaram grandes desafios. Desafios que muitos de nós não seríamos capazes de enfrentar. Imagine você enfrentando leões, ursos, gigantes. Imagine você enfrentando a morte, a fome, as pragas. Imagine você enfrentando situações que você nunca sequer imaginou enfrentar. Mas a verdade é que não há problemas que não tenha solução. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Ei, você está vivendo, experimentando algum tipo de problema? Deixa eu te dizer algo. Não há problema que não tenha solução. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Todo cristão, ele enfrenta um grande desafio. E esse grande desafio é aprender a falar a linguagem de Deus. É aprender a usar a palavra de Deus como linguagem. Como cristão, eu e você precisamos aprender. E o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, amém? Quantos querem aprender nesta manhã? Glória a Deus. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Repita comigo. Tenha fé em Deus. Há uma grande diferença entre você ter fé e você ter fé em Deus. Você pode ter fé, mas você pode estar utilizando ou aplicando a sua fé em qualquer tipo de coisa ou qualquer pessoa. O que Jesus está nos ensinando é: tenha fé, mas tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Palavra de Deus. Olha que coisas maravilhosas nós encontramos em apenas 2 versículos. Primeiro, tenha fé em Deus. Segundo, ele diz: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Existem muitas pessoas que dizem e afirmam ter fé, mas não aplicam a sua fé, não concretizam a sua fé em Deus. Existem muitas pessoas declarando a palavra de Deus, mas sequer confia nela, sequer crê que ela é poderosa para cumprir o seu propósito. Diga: há poder na palavra de Deus. E eu e você precisamos desfrutar desse poder. Jesus está trazendo conhecimento, ensinamento do céu para nós. Ele está dizendo: olha, se você disser a este monte, se você disser aí, porque o monte aqui, gente, Jesus, na verdade, ele não está dizendo de uma forma literária, dizendo que o monte iria se deslocar de um lado para o outro, que uma montanha, mas ele está fazendo uma analogia à grandeza e à dificuldade de algo acontecer. Ele está dizendo a respeito dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Existem problemas que parecem ser um monte, parecem ser uma montanha, de tão grande, tão fixo que se está. Então nós podemos transformar este monte e colocar como problema. Então, se você disser a este problema, e se você falar e não duvidar em seu coração, o problema é que muitas pessoas têm usado a palavra de Deus, têm declarado a palavra de Deus, mas não têm crido no poder da palavra, não têm crido no Deus da palavra. E Jesus está nos ensinando, dizendo: mas se você crer que se fará aquilo que diz, tudo que você disser lhe será feito. Então o problema não está, a solução do problema está em Deus e está no poder da sua palavra. O problema é que nós não estamos crendo como deveríamos crer, não estamos acreditando como deveríamos acreditar. Amados, nós estamos num tempo em que Deus está nos ensinando a aprendermos a usar as palavras. Estamos no processo do amadurecimento, em que nós estamos aprendendo a lidar com aquilo que nós falamos. No culto passado nós ensinamos isso. Nós já falamos sobre o poder que Deus nos deu. Nós já recebemos a permissão de Deus para pronunciar a sua palavra, para liberar a ação da palavra de Deus. Nós já falamos que se você não tiver nada para acrescentar, nada que seja de bênção, então não fale. Aprenda a se calar, aprenda a controlar suas emoções. Porque Satanás, ele tem um único interesse: matar, roubar e destruir. E ele vai usar muitas pessoas para cumprir o seu propósito. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos nos posicionando da maneira que Satanás deseja. Mas a verdade é que Jesus, ele quer e está nos ensinando a usar o poder da palavra.
Foi pelo poder da palavra que o mundo foi criado. Foi pelo poder da palavra que todas as coisas passaram a existir. E é pelo poder da palavra que somos regenerados. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Há poder na palavra. Há poder naquilo que você diz, há poder naquilo que você fala, e você precisa acreditar em seu coração e não duvidar em Deus. Nós estamos vivendo crises e mais crises, problemas e mais problemas. Você vai na área da saúde e você encontra problemas. Você vai na área da segurança, você encontra problemas. Estamos num período que se inicia um período político e temos problemas. As igrejas estão enfrentando os desafios, enfrentando seus problemas. Os casamentos estão em crise, enfrentando problemas. Não há uma área em que você olhe para este mundo e que diga está tudo bem, porque não está. E exatamente nesse momento que o Senhor está nos ensinando: ei, se você confiar em mim, ei, se você crer em todo o seu coração, tudo que você disser, tudo que você pedir, irá se cumprir na sua vida. Porque há um interesse de Deus em nos abençoar. Quando nós olhamos para um livro de Mateus, capítulo 11, quando nós vemos que Jesus está ensinando aos discípulos acerca do poder da palavra, é nesse momento que nós paramos e refletimos e dissemos: Senhor, por que o Senhor quer nos ensinar isso? Será que não existe algo importante no que o Senhor está dizendo e que nós precisamos realmente parar e refletir? A diferença, sabe o que é? Todos nós temos problemas. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é algo muito significativo, é algo muito importante. Você está falando sobre os seus problemas? Ou você está falando para os seus problemas? Como cristão, nós não podemos sermos influenciados pelos problemas. O mundo tem os seus problemas e eles vivem falando dos seus problemas. E Jesus está dizendo: não fale dos seus problemas, mas fale para os seus problemas. Não fale das montanhas, não fale sobre elas, fale para elas. É isso que o texto está nos dizendo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, a esta montanha, a este problema, não fale dos seus problemas, mas fale para ele. Não engrandeça os seus problemas. Não permite que a sua mente, que a sua alma, que o seu espírito valorize o problema. Ao contrário disso, Jesus está dizendo: fale para Ele. É Ele que tem que saber o Deus que está sobre você. Quantas vezes nós olhamos para uma conta que precisa ser paga e a gente diz: Senhor, olha, a conta está grande, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou, eu não sei. Você está com uma crise no casamento e você fala para todo mundo. Você está com uma enfermidade e você fala para todo mundo dessa enfermidade. O que Jesus está nos ensinando é: pare de falar dos seus problemas sobre Ele. E
comece a falar para ele, comece a usar o poder da palavra sobre ele. É interessante como Jesus nos ensina que quando nós vamos lá para o Lucas capítulo 4 e a gente vê quando Jesus ele foi lançado, foi levado pelo Espírito Santo após o batismo. E quando a gente percebe que há um enredo, um diálogo, uma conversa, Satanás tentando influenciar Jesus, mostrando as suas necessidades. Mas o que Jesus ele faz é algo que nós precisamos imitá-lo. Enquanto Satanás olha para Jesus e mostra as suas necessidades, tudo o que Jesus diz, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus começa a usar o poder da palavra que está escrito sobre cada influência de Satanás na vida dele. Como cristão, você precisa aprender a usar a mesma estratégia de Jesus. Quando você estiver com um problema que você olha e diz: Senhor, como é que eu vou resolver? Você vai olhar para o problema e vai dizer: problema, está escrito. Mas para isso é necessário conhecer a palavra. Se você tenha fé em Deus, confie de todo o seu coração. Nós temos uma tendência de tentar resolver tudo. Nós somos tendenciosos a usar a palavra de Deus por algumas poucas vezes. E quando nós não percebemos que algo está mudando, nós desistimos e desvalorizamos a palavra e passamos a pensar que o problema é maior do que a palavra. Quantas vezes nós não já oramos uma vez, oramos duas, e porque nada mudou, nós paramos de orar? Quantas vezes você não já disse: olha, eu declaro a bênção sobre a tua vida, 1, 2, 3 vezes, mas porque nada mudou na vida de A ou de B, você parou de orar, você parou de declarar a bênção sobre a vida dele e dela? Queridos, crer em Deus, não duvidar no nosso coração, é como que se você fosse um entalhador. Quais são as ferramentas de quem está talhando uma pedra? Martelo e bigorna. Imagine você sendo um talhador e você dando 99 marteladas numa pedra. Mas você vê e nada aparentemente está acontecendo. E aí, como um talhador, você desiste de bater naquela pedra. Aí chega um outro talhador e na primeira vez que ele bate, a pedra se abre, se parte em duas. Para aquele segundo talhador foi apenas uma martelada. Mas para aquele primeiro que iniciou todo o processo, o que lhe faltou não foi uma martelada. O que lhe faltou foi perseverança. Ele desistiu na 99. Não desista na 99. Complete as 100. Complete as 100. Não desista. Persevere. Talvez você olhe: Senhor, já estou batendo 99 vezes e nada mudou. Se você desistir, vai chegar alguém e não vai ter o esforço que você teve, e vai usufruir do esforço
que você teve, que você fez. Se você começar algo, termine. Se você colocar algo em suas mãos para fazer, faça. Não esmoreça. Eu fico imaginando se isso acontecesse de uma forma real. Quando os discípulos começassem a falar para os montes, eu fico imaginando se algum deles ficariam no lugar. Imagine você dizendo para um prédio desse que está sendo construído: prédio, saia daí. E ele começasse a se mover. Você ficaria perto? Ou você acharia que era um terremoto? Ou, no mínimo, isso vai cair sobre a minha cabeça? Você consegue entender que muitas vezes nós temos medo de enxergar a glória de Deus, do resultado que nós esperamos? Nós queremos que as coisas mudem, mas muitas vezes estamos inseguros. E Jesus está nos ensinando: ei, persevere, não desista. Você pode ter orado uma vez, pode ter orado duas, e o problema pode ainda estar persistindo, mas deixa eu te dizer uma coisa: não desista. Não desista. Não faça como aquele talhador que bateu 99 vezes e desistiu na 100ª. Talvez só esteja faltando uma martelada. Talvez só esteja faltando uma oração para que o monte, para que o problema seja resolvido. Talvez só esteja faltando uma perseverança, um esforço a mais nosso, para que algo seja mudado definitivamente. A persistência é o elo vital para a vitória, para a conquista, para o resultado. Ninguém jamais chegará a um resultado real, positivo, se não houver perseverança. Ninguém jamais chegará a um resultado de sucesso, ao resultado que se espera, se você desistir pela metade. Mas o que tem de gente desistindo pela metade não é brincadeira. O que tem gente que começa algo e não termina não é brincadeira. Vou começar a ler a Bíblia, para exatamente no livro de Levítico ou Números. Vou começar a orar toda semana, só ora na segunda, na terça já não ora mais. Vou construir uma parede, coloca só 3 tijolos, o resto não coloca mais. Vou consertar uma cadeira, desmonta lá todinha, mas não monta mais. Vou pintar uma parede, só pintar a casa, só pinta uma parede, o resto não pinta mais. Eu vou limpar o quintal, só limpa metade, o resto não limpa mais. É impressionante como tem pessoas que começam algo e não terminam. O resultado do sucesso está atrelado, está ligado à perseverança. Aí eu quero ir para o céu. Você está perseverando? Não. Aí eu quero crescer no conhecimento e na graça. Você está lendo bons livros? Você está lendo a Bíblia? Não. É engraçado que Jesus ele começa fazendo uma afirmativa muito segura, para que você veja um monte saindo de um lugar para o outro.
É necessário, em primeiro lugar, você saber em quem confiar, em quem crer. E Jesus já começa dizendo: tenha fé em Deus. Se você quer ter uma vida, se você quer realmente conquistar a solução dos problemas na sua vida, você precisa passar a conhecer e a se dedicar a Deus. Existem muitas pessoas que querem desfrutar dos benefícios de Deus, mas não conhecem Deus, mas não sabem quem Ele é, não conhecem as Sagradas Escrituras. Como conhecerão Deus? Como crerão em Deus se não conhecem as Sagradas Escrituras? Existem pessoas que dizem: eu tenho um Deus no meu coração, eu posso ler um versículo para você? Não, eu não gosto da Bíblia. Como você pode dizer que conhece a Deus, que você ama a Deus, se você conhece a Deus, se você despreza a palavra de Deus? Nunca. Porque a palavra do Senhor diz: examinai as Escrituras, porque vós hão de ter nela a vida eterna, e ela de mim testifica. Eu sou a palavra. Então, para que nós tenhamos a graça do Senhor sendo ministrada nas nossas vidas, e que possamos sermos vitoriosos sobre os problemas, e dizer para Ele: saia daqui, seja resolvido em nome de Jesus. Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer e crer em Deus. Segundo, nós não podemos duvidar em nosso coração. É interessante que o autor de Marcos, no capítulo 11, ele não apenas nos dá instruções acerca do que Jesus está nos ensinando, sobre a influência nos problemas, mas ele também nos ensina que a obediência e perdão são tão importantes quanto a fé e a perseverança. Existem muitas pessoas que querem ter vitória sobre os problemas, mas são altamente desobedientes, vivem em desobediência, vivem em rebeldia. Abram em Marcos 11, nós já estamos com a Bíblia aberta em Marcos 11. Nós lemos os versículos 22 e 23, mas queremos ir agora para o versículo 24 e 26. Aparentemente são temas diferentes, mas estão ligados um ao outro. Versículo 24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. E você vai receber. E quando estiverdes orando, olha o versículo 24, ele diz orando. Agora ele está dizendo: e quando você estiver orando, faça o quê? Perdoe. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante.
como muitas vezes a questão do problema não ser resolvido em determinada área da nossa vida está atrelada à falta de perdão. Pastor, como é isso? Sim. Você não tem autoridade para usar a palavra se você não tem autoridade no perdão. Se você tem dívidas com o perdão, não basta apenas você confiar em Deus, acreditar em Deus, não basta apenas você declarar a palavra, mas você precisa crer em Deus, você precisa crer em seu coração, e você precisa ter um coração purificado pelo perdão. Não basta apenas você falar para o problema o que você quer falar. Porque existem pessoas que usam as suas próprias palavras para satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vontade. Qual o objetivo de Deus ser glorificado através dos seus problemas? É fazer você ser glorificado ou glorificar a Deus? Porque existem problemas que são gerados por nós mesmos. Mas existem problemas que só Deus para resolver. E é exatamente esses problemas que Deus deve ser glorificado. Um problema que Deus nunca irá resolver, sabe qual é? A sua falta de organização financeira. Deus nunca vai lhe dar dinheiro se você não consegue se controlar financeiramente. Deus não é um executador. Deus não é um algoz. Deus não é aquele que vai puxar a corda sabendo que você não tem controle. Existem pessoas que não têm o direito de receber uma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque irá transformar a bênção em maldição. Existem pessoas que passam a vida inteira pedindo: Deus me dá isso, me dá aquilo. E Deus diz: eu não dou, porque se eu lhe der, você vai buscar outras coisas. Você vai se desviar de mim, você vai se afastar de mim, se é que já não é desviado ou afastado. Você consegue entender isso? Você consegue entender? É interessante que os ensinamentos que está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, olha, no versículo 22, Jesus diz que devemos ter fé em Deus. No versículo 23, ele ensina a liberar a fé, falando para as montanhas. No versículo 24, ele fala da oração e da importância de orar crendo. No versículo 25, Jesus ele está nos ensinando e ele nos manda a perdoar. Nós pulamos para o versículo 26, ele afirma claramente que se não perdoarmos também, o nosso Pai Celestial não nos perdoará as nossas ofensas. O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Às vezes nós olhamos para o problema e não sabemos por que ele persiste tanto. É porque você não tem vivido uma vida de perdão. E não tem recebido no céu autoridade para ordenar o problema. Para viver o perdão é necessário ter fé. Ninguém vive uma vida de perdão se não tem fé que já foi perdoado. Porque só quem viveu o perdão de Deus sabe a importância de liberar perdão para o seu próximo. Não existe, não há como liberarmos o poder da palavra se o nosso coração estiver cheio de mágoa, de ressentimentos,
A palavra passa, o poder da palavra passa pelo instrumento. E sabe quem é o instrumento de Deus na terra? Diga: eu sou o instrumento de Deus. Se você, como instrumento de Deus, está obstruído pela mágoa, pelo ressentimento, pela falta de perdão, como o poder de Deus será manifesto? Eu me recordo de um tempo atrás, muitos anos atrás, os canudinhos hoje em dia tá mais moderno, tá mais higiênico. Ele já vem envolto de um plástico, outros de um papel, né, que o protege para que nenhum fragmento de sujeira entre na parte interna do canudo. Mas eu me recordo de uma época em que isso não existia, os canudos eram mais expostos. Ele vinha num saco, né, de 50, 100, 200 canudos, e quando você abria e colocava no recipiente, isso em lanchonete, algumas barraquinhas, você via que ele ficava exposto a todo tipo de impureza. E é interessante porque o canudo, ele em atrito com o outro, ele cria uma certa eletricidade que adere àquele fragmento de sujeira. E eu me recordo de um dia que eu estava com muita sede e quis tomar um coco gelado. Cheguei em quem vendia e quer um canudinho? Sim, eu quero 2 canudinhos. E na hora que eu fiz a primeira sucção da água, muito docinha, muito gostosa, eu senti que algo tinha arranhado a minha garganta. Então, existia algum fragmento de sujeira no interior daquele canudo que permitiu que viesse até a minha garganta e que inflamasse. 24 horas depois eu estava com a minha garganta inflamada. É assim também a nossa vida. Nós somos o canudinho. Se nós estivermos obstruídos com alguma coisa, isso também será levado ou trazido. Nós precisamos estar santificados, purificados pela palavra, porque como instrumento de Deus, na medida em que Deus quiser manifestar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, nós precisamos estar totalmente higienizados, totalmente desobstruídos, para que flua e quem esteja recebendo não receba nenhuma impureza que saia de nós. Você consegue entender isso? Você consegue entender que quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, se você crê em Deus, se você confiar em seu coração, tudo que você pedir lhe será dado, não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. É para que outras pessoas conheçam o Senhor. Não há um problema que Deus queira resolver na tua vida que simplesmente seja para te agradar. Existem pessoas que se acham a última cocada preta, achando que Deus vai responder toda a minha oração. Arrogante, orgulhoso, é essa pessoa que acha que Deus ele está interessado em responder todas as suas orações, como se ele fosse teu servo. Deus só vai permitir que um problema seja resolvido na tua vida se tiver um único propósito: glorificar o nome dele. E se você crê-lo, e se você confiar em seu coração, e se você não duvidar. A obediência à palavra de Deus é o tema central. Quem aqui quer ter os problemas resolvidos? Amém? Diga: eu quero. Eu quero ter os meus problemas resolvidos. Eu quero ter meus problemas resolvidos. Quem não quer? Nós temos um segredo. Viva uma vida de obediência.
de obediência ao Senhor, se você viver o perdão e liberar o perdão, se você viver totalmente desobstruído, tudo que você pedir ao Pai crendo, tendo propósito, não apenas para viver uma vida de prazer e de vontade própria, mas para que glorifique ao Senhor. Tudo que você pedir e estiver em conformidade com a vontade de Deus, lhe será concedido, lhe será dado. Porque essa é a vontade de Deus Pai. Nós observamos no momento em que Jesus estava prestes a enfrentar o pior problema da sua vida. E nesse intervalo de tempo, Jesus, sendo Deus, ele viveu uma vida de obediência, sendo homem, também viveu. E no processo de sua obediência, ele é confrontado. Mas em seu confronto, ele decide, ele escolhe ser obediente a Deus até a morte e morte de cruz. No momento que antecede a sua crucificação, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim este problema. Ele não quis apenas que a sua vontade fosse feita, mas sobretudo que a vontade do Pai fosse feita. Pois ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando, como cristãos, se nós submetermos à vontade do Pai, à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor, todos os nossos problemas serão resolvidos. Jesus enfrentou o problema e ele foi vitorioso sobre o problema. E o maior problema que Jesus enfrentou foi a morte. Porque naquele momento ele não apenas estava enfrentando a dor física, mas também estava carregando sobre ele o fardo da humanidade, que era o pecado. E não apenas isso, mas ter e ver e saber que o seu Pai estava lhe dando as costas. Quando ele abre a sua boca e diz: Pai, Pai, no momento mais difícil, por que me abandonas? Quando nós olhamos para esse texto, nós imaginamos como se Deus não estivesse tendo pena do seu filho, como se Deus não estivesse sendo misericordioso. Ao contrário, imagine Deus dando as costas, mas no sentido de: se eu continuar a enxergar, eu mesmo vou negar o meu plano, o meu projeto de salvação, porque eu não vou suportar. O amor de Deus é tão grande a ponto dele não negar a sua própria vontade. É por isso que hoje nós estamos reunidos aqui, porque Jesus foi capaz de dizer ao monte, Jesus foi capaz de dizer aos seus problemas, porque ele cria no Pai, porque ele não duvidava em seu coração. O segredo para que você tenha uma vida e que você seja sempre capaz de superar os problemas é você parar de falar dos problemas. Jesus não andou falando para a multidão, Jesus não andou falando para os seus discípulos o enredo, o sofrimento que era ser Cristo, o quão doloroso era ser Cristo. Mas ele passou a falar diariamente para todo tipo de problema que cruzava o seu caminho. Assim como eu e você, nós temos hoje diante de nós, é posto a palavra de Deus. Tome a decisão de, a partir de hoje,
Quando tiver um problema, você parar de falar com Ele, sobre Ele, mas falar para Ele. Olha, problema, eu sei que você existe, eu sei que você está aqui, eu reconheço esse problema, mas eu tenho um Deus que é poderoso e é capaz de transformar qualquer situação. Um exército estava falando sobre o problema, e o problema era um grande gigante. Parece uma redundância, gigante já é grande. Mas teve um jovem que não falou com o problema, mas falou para o problema e disse: você pode vir com esse tamanho todo, você pode vir com flechas, você pode vir com armaduras, você pode vir com estratégia de guerra, mas eu vou ao teu encontro em nome do meu Deus. Você consegue entender isso? Ele não falou com o problema, ele não falou sobre o problema, mas ele falou para o problema. Que tipo de problema você está enfrentando hoje? Qual tipo de problema que você tem enfrentado nesses últimos dias? Qual é o problema que está tirando o teu sono? Qual é o problema que está tirando a tua paz? Qual é o problema que não está deixando você dormir? Qual é o problema que tem desestabilizado as tuas relações? Se você conseguir reconhecê-lo, se você consegue identificá-lo, está na hora de você parar de falar sobre ele e começar a ordenar a ele. E está na hora de dizer: ei, problema, está escrito, está na palavra de Deus. E você começar a proferir palavras de autoridade que glorifique a Deus sobre os seus problemas. Alguém aqui reconhece algum tipo de problema que esteja enfrentando? Então curve a sua cabeça, feche os teus olhos em nome de Jesus. E se o seu problema for o sono, o cansaço, se coloque de pé. E você agora vai falar com Deus. Senhor, eu reconheço que tem algumas montanhas que têm influenciado a minha fé, influenciado as minhas escolhas, as minhas decisões. Reconheço que tem tido problemas de ordem emocional, de ordem familiar, e que eu não tenho sabido resolver, Senhor. Mas te agradeço, Senhor, pela tua palavra que nos trouxe ao nosso coração nesta manhã, Senhor. E pelo poder que há através do teu Espírito Santo que ministra nas nossas vidas. Eu farei uso, Senhor, deste poder, e sobre ele deixarei de declarar, Senhor, os problemas e passarei a ordená-los, que reconheçam o Deus que eu sirvo e que reconheçam um Deus que me amou, que me perdoou, que me resgatou do império das trevas. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu deixarei de valorizar os problemas e passarei a declarar: está escrito a cada um deles, o poder da palavra do Senhor irá me auxiliar a resolver e a mudar
toda e qualquer situação da minha vida. Espírito Santo de Deus, a tua igreja entra na tua presença, Senhor, e recebe de ti, Senhor, autoridade sobre os problemas, para que, segundo a tua palavra, está escrito em Mateus 11, Senhor, creia em Deus e não duvide em seu coração, Senhor, e ordene para a glória do teu santo nome a cada situação, Senhor, que não tem sido resolvida, a cada situação, Senhor, que tem perseverado, Senhor, na tentativa de nos frustrar, na tentativa de nos fazer desistir, na tentativa de nos fazer parar. Nós ordenamos a estes problemas: reconheçam o nosso Deus, reconheçam o Senhor dos exércitos, reconheçam o nosso Salvador Jesus Cristo, pois Ele está acima de tudo e de todos. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas e todos aqueles problemas que tentam roubar a nossa paz. E cremos, ó Deus, em nome de Jesus, cremos que o Senhor de todos eles é poderoso e é maior do que todos, para nos trazer a paz que excede todo entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória.